Bom, pessoal, na aula de hoje, a gente, antes de entrar na parte de funções de Legendre, a gente vai dar uma olhadinha naquelas problemáticas todas que poderiam acontecer na série de Frobenius, tá? E eu acho que, como eu falei para vocês, a maneira mais eficiente de fazer isso, assim, de melhor instruir vocês, é a gente já aplicar isso ao problema que a gente resolveu explicitamente, que é o problema da função de Bessel, tá? Então, eu vou partir do resultado que a gente obteve na aula passada e vou mostrar que, para várias escolhas daquela função, daquele valor, né, daquele número real ni, você consegue, como é que se diz? Reproduzir todas aquelas dificuldades que aparecem na série de Frobenius, tá? Então, bom, se vocês não estiverem lembrando aqui, vocês me peçam para relembrar o que está faltando, tá? Isso aqui é um dos slides que a gente escreveu na última aula, certo? E aqui, o que eu quero ressaltar é que nós obtivemos essa expressão para o y aqui, tá? Ou seja, x elevado a alfa, somatório de L a 0 até infinito, menos 1, a parênteses, menos x sobre 2 ao quadrado, tudo isso elevado a L, vezes o A0, que é a nossa constante multiplicativa, certo? E aqui a gente tem aqueles dois fatoriais crescentes, tá? Aqueles dois símbolos de Pochhammer. E aqui, veja, eu não escolhi ainda um valor de alfa, tá? Você vê que aqui o delta alfa, que está definido aqui, se o nosso alfa for igual a alfa 1, que pela definição que a gente fez no começo da aula, é sempre a raiz de maior valor, né? Se for alfa 1, então esse termo é zero, esse cara aqui se reduz a essa expressão, ou seja, esse aqui vai virar um L fatorial, certo? E esse aqui vai virar o 2, que é justamente menos ni, né? Então você tem ni menos ni, ou seja, a raiz maior é ni e a raiz menor é menos ni, tá? Então vai ficar ni menos menos ni, fica 2ni dividido por 2, então aqui vai ficar ni mais 1, certo? E aí essa série que a gente obteve, a gente escreveu no outro slide, é simplesmente a série de Frobenius para a função de Bessel, quando ni e menos ni, ou seja, se essa diferença aqui não for um inteiro, tá? Isso aqui vocês estão tranquilos? Eu posso passar para frente? Eu não caí, não, né? Vocês me escutam. Não, tá normal. Escuto, sim. Beleza. Então tá, pessoal. Por favor, me digam se vocês estiverem com dúvida nisso aqui, tá? Bom, então, a primeira coisa que a gente pode se perguntar é o seguinte: o que acontece quando a gente aplicar essa equação aqui, né? É a equação diferencial para a função de Bessel, certo? Aqui a gente tem x ao quadrado menos mi quadrado dividido por x quadrado, y igual a zero, certo? Eu vou chamar esse operador diferencial aqui, eu vou chamar ele assim, L vai ser igual a del x2 mais 1 sobre x del x mais x quadrado menos mi quadrado dividido por x quadrado, desculpa, y, tá? Essa aqui é a definição desse operador L. Tá? De forma que L, quando aplicado a uma solução, dá zero. Tá? Agora, esse y que a gente obteve aqui, que é um y de alfa e x, ele só é uma solução quando alfa é uma das raízes daquele polinômio inicial, que nesse caso é mais ou menos ni, certo? Então, se eu aplicar o nosso operador L para o y de alfa e x, e não escolher nada, não disser nada sobre alfa, quanto que dá aqui? Alguém tem ideia? Professor, desculpa, esse alfa é o quê? Esse Lembra alfa que é quando a a gente... raiz, é o... Não, esse alfa é uma constante arbitrária. Ah, tá. Lembra que a gente tinha uma série, a gente escreve a série de Frobenius com x menos x0, aqui x0 é zero, então só x elevado a n mais alfa.
e esse alfa está em aberto, né? Aí a gente encontra que você tem uma série de termos. O primeiro termo que a gente precisa resolver é uma coisa assim, A0, que multiplica x menos x0 elevado a alfa, aí seria mais n, só que o n é zero aqui, do primeiro termo, certo? Vezes esse polinômio que a gente chamou de u de alfa. Desculpa, aqui é menos 2. Professor, mas não é esse alfa que vai determinar qual solução que a gente vai querer da equação? Exatamente. Mas agora a gente está brincando aqui, porque justamente a gente vai começar a tratar os problemas, digamos, as exceções, tá? As exceções acontecem justamente quando esse alfa aqui, ou ele é uma raiz repetida, ou a diferença entre as duas raízes é o número inteiro. Certo? Então, lembra, a gente tinha isso aqui, tá? Que tem que igualar a zero, né? Porque, na verdade, a gente está igualando o coeficiente desse termo aqui, certo? E depois a gente tinha umas relações de recorrência, que basicamente era uma coisa assim, 2L vai ser proporcional a uma coisa que depende de 2L menos 1. A gente resolveu a relação de recorrência e obteve essa expressão aqui, ó, do 2L, em termos do A0. Certo? Só que nessa expressão aqui, a gente ainda não falou nada sobre quem é alfa, tá vendo? Alfa pode ser qualquer coisa, porque o meu delta alfa é simplesmente alfa menos alfa 1. E o meu delta alfa 2 é alfa menos alfa 2. Né? A gente sabe que alfa 1 é igual a ni, e a gente sabe que alfa 2 é menos ni. Certo? Mas aqui o delta alfa ainda está em aberto, que é o valor de alfa. Eu não escolhi. Antes de eu escolher, a minha expressão é essa aqui. Ó. Quando eu escolher, se eu escolher alfa igual a alfa 1, aí esse delta vira 0, esse cara vira um L fatorial, e esse cara aqui vira um ni mais 1 fatorial crescente L. Certo? Por favor, me digam se isso está claro. Eu tô entendendo. Você está desenvolvendo a equação de Bessel sem determinar esse alfa aí. Isso. Mas, então, é que eu realmente não sei aonde que vai chegar, então eu não sei o que perguntar, nem nada, professor. Esse que é não, mas você está acompanhando até agora. Eu só estou fazendo a seguinte brincadeira. Ao invés de eu escolher quem é alfa, eu não escolho. Ah, tá. Beleza. Só isso. Beleza? Então, se eu não escolho quem é alfa e tento aplicar o operador que dá a equação de Bessel, o que eu vou obter do lado direito? Justamente o primeiro termo. A0, x menos... Aqui o x0 é 0, já vou botar direto, tá? A0, x elevado a alfa menos 2, u de alfa. Os outros termos, você poderia achar que eles aparecem, mas a gente resolveu a série recursiva. Então, todos os outros termos do somatório, eles são zero, certo? O único termo que não é zero é esse aqui. Vocês conseguem ver isso? Certo, porque o A0 não pode ser zero. Exatamente. E a gente não escolheu o valor de alfa. Como a gente não escolheu o valor de alfa, no momento que a gente botar alfa igual a uma das duas raízes do polinômio u, aí esse termo vai para zero. Mas se a gente não colocar o alfa igual a nem alfa 1, nem alfa 2, esse cara aqui não vai para zero. Certo? Só que se você lembrar daquele somatório todo, quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Acho que talvez é melhor assim, a gente olhar ali o que está acontecendo. Então, acho que é do dia 7, né? Não. Isso. Ó. Deixa eu pegar página 5. Ó, tá vendo que a gente encontrou que o AK, com o polinômio U de alfa mais K, ele vai ser justamente os termos anteriores. Só que aqui o P para o índice maior que zero, ele é sempre zero. E se lembra que o Q é o único termo que é diferente de zero, ele é uma delta de Kronecker, porque só o Q2 existe, certo? Então ele te dá esse cara aqui. Aí isso te deu a relação de recorrência, tá? Que vem justamente... deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Tá... Não, acho que é outra página mesmo.
certo? Que justamente relaciona... Tá vendo? Esse cara aqui, ó, se você pegar isso, esse termo aqui, se você lembrar, esse termo ele veio quando eu joguei para o lado direito, tá? Um termo, que isso aqui, esse primeiro termo aqui, mais esse termo aqui, é justamente a aplicação do operador diferencial naquela série de frobênios, certo? Então, como esse termo é igual a esse, como eu estou igualando esse, e eu resolvi essa série de recorrência explicitamente, ou seja, eu calculei todos os AKs em termos do A0, então todas essas igualdades estão sendo satisfeitas, certo? A única que não está sendo satisfeita é a primeira delas. Certo? Essa aqui já é zero sempre, o A com índice ímpar é zero sempre, né, que a gente já encontrou, né? E o único que não está sendo satisfeito é o último termo, é o primeiro termo, tá? Que é da relação, como é que se diz? Do polinômio indicial. Não sei onde é que eu escrevi ele. Tá? Isso está tranquilo, pessoal? Professor, é que eu estou tentando fazer equação de Bessel, mas parece que o que eu estou fazendo é muito diferente do que a forma que você está fazendo. Mas, enfim, o que você está tentando fazer agora, sem desenvolver o alfa, é saber que tipo de... o que o alfa pode ser para que a equação seja verdadeira, certo? Isso a gente, de certa forma, já tinha visto, mas quando a gente tiver um alfa, um polinômio U com raízes repetidas, ou com raízes que diferem por um número inteiro, então essa técnica ela não serve para encontrar as duas soluções. Tá? Por quê? Quando eu... vou repetir. Se eu usar essa técnica aqui, eu posso botar aqui o alfa igual a alfa 1, ou botar o alfa igual a alfa 2. E as duas opções me dão soluções diferentes e linearmente independentes. Então eu estou com o meu problema totalmente resolvido. Certo? Agora, se essas duas raízes diferirem por um número inteiro ou forem repetidas, eu não posso usar alfa 1 e alfa 2. Certo? Mas digamos, no caso... É que, da forma que eu fiz, o alfa, ele acaba sendo mais ou menos mi. Isso. Mas só que, tipo, eu não tô enxergando aonde que... É que eu não tô enxergando realmente o raciocínio de que o que você está querendo fazer... se eu quiser resolver a equação... e tudo mais. Se eu quiser resolver a equação de Bessel quando mi for igual a zero, o que eu faço? Continua valendo, certo? Porque é o certo, mi. Mas quantas soluções você vai ter agora? Quantas soluções? Porque antes você podia botar o alfa igual a ni, que é o que a gente tinha falado na aula passada, que é o alfa 1, né? A gente botar alfa igual a alfa... Desculpa, não confundir vocês. Eu posso simplesmente falar que alfa... alfa igual a alfa... Isso. Alfa igual a alfa 1, que é igual a ni, ou eu poderia dizer que alfa é igual a alfa 2, que é igual a menos ni. Certo. Qualquer das duas escolhas que eu fizer, esse polinômio aqui vai para zero, e eu tenho uma solução da equação diferencial. Certo. Certo? Então aqui eu tenho duas opções, eu tenho duas escolhas. E eu preciso de duas soluções para montar uma solução geral. Porque essa aqui é uma equação diferencial de segunda ordem. Eu preciso sempre de duas soluções. Se o meu alfa for igual a zero, então vale, tá? Isso aqui, tudo que a gente fez está certo, a solução está correta, porém, a gente tem uma solução só, porque o alfa 1 é igual ao alfa 2. Professor, eu não sei direito. Para mim, a solução é qualquer alfa igual a mi ou menos mi. Daí o valor de mi poderia ser qualquer um. É isso que eu entendo do que está acontecendo aí, mas eu realmente... Mas isso não é verdade. É que eu não quero, eu não estou entendendo o que você quer, aonde que você quer chegar mesmo quando você faz pergunta pra gente, daí fica difícil. Às vezes eu fico quieto, mas é que eu não sei como que eu posso interagir na pergunta que você faz. Porque você está perguntando o que pode ser alfa, mas a gente já respondeu que o alfa poderia ser
tanto mi ou menos mi, daí eu fico meio confuso o que eu poderia responder além disso. Então, eu estou tentando mostrar para você, eu estou fazendo perguntas, e na hora que você me responde, eu estou tentando fazer você pensar sobre a sua resposta. Eu não quero dar resposta para você. Toda vez que você me perguntar você me responder alguma coisa e eu achar que está errado, ao invés de eu simplesmente dizer para você, olha, está errado por causa disso, 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 eu prefiro que você tente pensar e que você sozinho conclua. Porque se você concluir sozinho porque sua resposta está ou errada ou incompleta, você provavelmente vai entender melhor o que está acontecendo, entendeu? Então essa interação é positiva, não precisa se preocupar. Certo? Então eu tô apresentando um problema para você. O nosso problema é esse aqui, tá? Você concorda? A gente quer resolver a equação diferencial da equação de Bessel. Né? A gente quer resolver a equação de Bessel aqui. Aí a gente, beleza, a gente encontrou um método, aplicou aqui a série de Frobenius, resolveu a parte recursiva dela e encontrou duas soluções. Uma quando a gente bota alfa igual a alfa 1, outra quando a gente bota alfa igual a alfa 2. Certo? Aí a gente quer resolver nosso problema. Então a gente vai falar, tudo bem, uma solução geral do meu problema, vai ser uma coisa assim, uma constante arbitrária vezes y de alfa 1 x mais uma outra constante arbitrária vezes y de alfa 2 de x. Isso aqui é uma solução geral. Agora eu posso pegar as condições iniciais e encontrar essa solução para qualquer outro valor de x. Meu problema está resolvido. Tá? Agora, se alfa 1 for igual a alfa 2, eu não tenho mais duas soluções. Eu só tenho uma solução, porque aí isso aqui tudo vai ficar assim, ó, C1 mais C2 vezes o alfa, o y de alfa 1, digamos que alfa 1 é igual a alfa 2, né, de x. E isso aqui não constrói mais um sistema de duas soluções linearmente independentes. Então eu não consigo mais resolver o meu problema geral com essa única solução. Eu preciso agora de uma segunda solução para colocar aqui. Beleza, entendi o que a gente quer desenvolver. Certo? Então, ó, deixa eu repetir. Quando a gente vai resolver um problema do ponto de vista matemático, que é uma equação uma equação diferencial linear de segunda ordem, nós sempre estamos procurando um conjunto completo de soluções. Da mesma forma que quando você vai trabalhar no espaço vetorial, você quer um conjunto, uma base completa, ou seja, uma base tal que qualquer vetor pode ser escrito como uma combinação linear dela, a mesma coisa a gente quer aqui. A gente tem uma equação diferencial de segunda ordem, tá? A teoria de equações diferenciais de segunda ordem, eu espero que vocês tenham visto já ou em cálculo ou em física matemática 1, diz que para você montar uma solução completa dessa equação, você precisa de duas soluções linearmente independentes. É como se essa equação, ela reduzisse, ela definisse um espaço vetorial de duas dimensões. E nesse espaço vetorial de duas dimensões, você precisa de dois elementos de base que sejam linearmente independentes, ou seja, um não pode ser escrito como função do outro, né, como uma constante vezes o outro, para você escrever um vetor geral, que nesse caso é uma solução geral. E aí eu mostrei o método de Frobenius. O método de Frobenius ele sempre funciona, porque você sempre vai ter uma raiz com o maior valor, tá? E para a raiz de maior valor, você sempre tem uma solução na forma da série de Frobenius. O problema é quando a gente vai buscar a segunda solução. Quando as duas soluções, quando as duas raízes coincidem, a gente pode resolver de um jeito, e quando as duas raízes não coincidem, mas elas diferem por um número inteiro, a gente tem outro problema que eu vou mostrar para vocês, e outra solução para esse problema. Certo? São justamente as exceções da aplicação do método de Frobenius para encontrar as duas soluções. Repetindo, o método de Frobenius sempre funciona para encontrar uma das soluções. A segunda solução, ela vai ser mais complicada porque pode acontecer todas essas nuances aqui que eu estou mostrando agora. Tá? E então, para resolver esse problema, a gente primeiro começa a avaliar o que aconteceria com a nossa solução se nós não escolhêssemos alfa igual a alfa 1 ou alfa 2. Ficou mais claro? Beleza, professor. Tá? Bom, então, olha, vamos resolver primeiro o caso das raízes repetidas,
que é o mais simples. Então, se o nosso ni for igual a zero, então alfa 1 e alfa 2 são iguais a ni, certo? Então, se a gente lembrar, a gente tem o seguinte, o operador diferencial aplicado a y de alfa x, ele vai ser igual a A0, x elevado a alfa menos 2, e aqui o u de alfa. Só que nesse caso, se vocês lembrarem, o u é simplesmente alfa ao quadrado menos ni quadrado, que a gente, nesse caso, tem, que é simplesmente alfa ao quadrado, já que a gente está escolhendo o caso com ni igual a zero. Tá? Então, as minhas duas raízes repetidas, eu vou ter alfa 1 igual a zero e alfa 2 igual a zero. Certo? Bom, então, esse polinômio, ele é super simples, simplesmente alfa ao quadrado. E para uma raiz repetida qualquer, ele seria simplesmente alfa menos a raiz ao quadrado. Se a raiz não fosse zero, né? Mas aqui é zero exatamente, então é simplesmente alfa ao quadrado. Então, o que a gente pode fazer aqui? Se nós calcularmos agora a derivada em relação a alfa, a gente tem a derivada em relação a alfa, tá? O operador diferencial atuando em y de alfa de x, igual, aí a gente vai ter aqui A0, que multiplica alfa menos 2, x elevado a alfa menos 3, u de alfa, mais A0, alfa menos A0, x elevado a alfa menos 2, u' de alfa. Se eu pegar agora, depois que eu tomar a derivada, eu calcular esse cara agora na raiz que é repetida... Professor, desculpa, essa derivada, eu não sei, é derivada em relação a alfa, né? Então, o x Isso. alfa 2, alfa menos 2, vai só tombar o alfa menos 2 e vai... Isso Não, seria derivada em relação a x. Eu fiz besteira. Isso aqui é log de x. Isso. Logaritmo natural de x, x elevado a alfa menos 2. Tá? Desculpa, pessoal. Tá? X exponencial de log de x, exponencial de log de x elevado a alfa menos 2. É exponencial de alfa menos 2 vezes log de x. Quando derivar o alfa, vai cair log de x. Tá? Só que eu botei no lugar errado. Certo? Então, calculando a derivada aqui e igualando o alfa à raiz que é duplicada, o que vai acontecer? Esse primeiro termo aqui, ó, é o próprio polinômio, que é alfa quadrado. Quando eu tomar alfa quadrado igual a zero, vai para zero. E aqui, aí que vem o pulo do gato. Como a raiz é repetida, a derivada do polinômio em relação a alfa tomada naquela raiz continua sendo zero. Que agora vai ser, a derivada de u vai ser simplesmente 2α. E 2α, quando alfa for igual a zero, também é igual a zero. E, em geral, quando eu tenho uma raiz repetida n vezes, eu tenho uma coisa assim, alfa menos alfa, que é repetido aqui, elevado, se a raiz for quinta, certo? Então, eu ainda posso derivar esse cara 5 vezes e obter uma quantidade que vai a zero quando o alfa for igual a raiz, certo? Isso é importante, porque isso mostra que essa técnica resolve o caso em que as raízes são repetidas, mas não resolve o caso em que as raízes diferem para o número inteiro, certo? Que é o mais complicado, que é o que a gente vai ver em seguida. Então, isso aqui está mais claro para vocês? Então, se eu botar isso aqui em zero, esse cara aqui vai ficar zero. Porque esse termo aqui vai para zero e esse termo aqui vai para zero.
Que é justamente por isso que eu mostrei para vocês, eu relembrei vocês aquele caso das equações diferenciais de segunda ordem com coeficiente constante. Porque quando você tem esse caso, você também resolve com um polinômio, e esse polinômio também pode ter raízes repetidas, e nesse caso, quando as raízes são repetidas, a gente também resolve o problema calculando a derivada do operador diferencial atuando na função em relação ao parâmetro que a gente toma igual uma das raízes. Certo? Então, a nossa segunda solução, a gente pode simplesmente comutar a derivada parcial, é o operador diferencial atuando em del y de alfa x, del alfa igual a zero. Isso a gente viu que o lado direito é zero. Então agora, no caso de raízes repetidas, a gente pode montar a nossa solução geral como sendo o y de zero e x, vezes uma constante qualquer, mais uma outra constante qualquer, del y de alfa x, del alfa, calculado em alfa igual a zero. Isso aqui dá uma segunda solução para a gente, e isso aqui resolve o nosso problema. Isso está claro, pessoal? Bom, imagino que esteja. Então, o que pode acontecer agora quando a minha raiz diferir por um número inteiro? Ou seja, eu vou ter agora duas raízes, eu vou ter o meu alfa 1 igual a ni, o meu alfa 2, que é sempre menor, né, igual a menos ni, então esse cara que eu estou escolhendo ele ser positivo, certo? Então, se eu tiver alfa 1 menos alfa 2 igual a um número inteiro, n, isso aqui vai dizer simplesmente que a gente tem 2ni igual a n. Ou seja, ni igual a um n sobre 2. Certo? Por que isso aqui é um problema? Não sei se vocês lembram, mas eu falei isso na outra aula. É o seguinte. Tá vendo que para a gente chegar na série de recorrência, a gente tem esse termo aqui, ó, que é o polinômio, em 2L mais 1, em alfa mais 2L, que é igual a menos A de L menos 1. A de 2L menos 1. Se a nossa diferença se a diferença entre as duas raízes for um número inteiro, então, se eu começar agora, se eu tentar aplicar esse método para a raiz de menor valor, ou seja, se eu aplicar ela para menos ni, tem uma certa hora que eu vou pegar esse menos ni e vou somar um número inteiro nele, e isso aqui vai dar o meu ni. Certo? Na hora que isso aqui acontecer, esse polinômio aqui vai para zero. E aí eu não posso mais dizer quem é o 2L em termos do 2L menos 1. Tá? Então, de certa forma, se isso aqui acontece, eu quebro aquelas relações de recorrência e não consigo mais usá-las para encontrar uma solução completa. Então, mesmo que eu consiga sempre encontrar a solução para quando eu escolher o alfa igual a ni, eu já não consigo para quando eu escolher o meu alfa igual a menos ni. Bom, o que acontece na prática? Vamos lá. 2L e 2L. Tá, deixa eu voltar para lá. Então, o que acontece na prática? A gente tinha uma coisa assim, A
2L mais 1 vai ser proporcional a 2L menos 1 mais 1. Certo? Vocês lembram? O ímpar 2L menos mais 1. Os índices ímpares, o A com índice ímpar, sempre está relacionado com outro A de índice ímpar. E a gente sabia que A1, a gente viu que A1 tinha que ser igual a 0. Logo, A3 tinha que ser igual a 0. Logo, A5 tinha igual a 0. Então, eu tenho duas possibilidades aqui. O meu Ni vai ter essas dificuldades quando o meu Ni for um semi-inteiro, né? Ou 3 meios, 5 meios, 7 meios, o que quer que seja do tipo, né? Ou quando o meu Ni for um número inteiro mesmo, tipo 8. Vamos pegar primeiro o caso mais simples, que é esse aqui. 3 meios, por exemplo. O que acontece com 3 meios? Eu vou ter, multiplicando, eu vou ter aqui, no caso ímpar, eu vou ter U de alfa mais 2L mais 1, que multiplica a L mais 1. Isso aqui a gente viu que era menos A 2L menos 1 mais 1. Certo? E o que acontece é que esse cara aqui é um número ímpar. Quando o meu Ni, agora começando, quando o meu alfa começar como sendo menos 3 meios, certo? Soma 1, menos meio. Soma 2, mais meio. Soma 3, 3 meios. Então, quando eu pegar alfa mais 3, isso aqui vai ficar, né, 3 meios. Que também é uma raiz daqui. Né? Lembrando que o U, nesse caso, vai ser alfa mais 3 meios e alfa menos 3 meios, que é o Ni, que é o menos Ni. Então, se eu comecei ali com o meu alfa igual a menos 3 meios, que dá esse zero aqui, né, para zerar o termo que multiplica o A0, na hora que eu chegar no termo A3, o que vai acontecer? O termo A3, que vai ser L igual a 2, vai ser também um zero aqui. Isso aqui vai dar zero. Só que nesse caso específico, esse termo aqui também é zero. Porque o A1 é zero, o A3 é zero também. Então, os dois lados da equação dão zero. Então, nesse caso, mesmo que as duas raízes difiram por um número inteiro, como o lado direito naturalmente também é zero, isso aqui não atrapalha. Então, nesse caso, a solução é y 3 meios é x, e a solução y menos 3 meios x são duas soluções linearmente dependentes que a gente pode escrever, que a gente pode usar para escrever uma solução completa. Então, quando o nosso Ni for semi-inteiro, a gente não tem problema. Certo? Isso aqui, no caso do Ni semi-inteiro, a gente vai cair nas funções esféricas de Bessel. Ou seja, quando a gente for fazer decomposições na esfera, ou polinômios, ou expansões multinomiais, vocês vão ver que... vocês vão ver que vão aparecer as funções esféricas de Bessel. Certo? Que são essas funções de Bessel quando o argumento Ni é um semi-inteiro. Isso está claro? Ficou claro que parecia que ia ter um problema, só que aí o lado direito conspirou para ser zero no mesmo, para os mesmos termos em que o lado esquerdo a raiz dá zero. Beleza, pessoal?
Bom. Agora, o que acontece quando o meu ni não for um semi-inteiro, mas for um inteiro? Ou seja, o meu ni for um número par. Certo? O que vai acontecer com o meu n aqui? Vai ser um número par também. Certo? Vocês estão aí, pessoal? Sim, professor. Sim, professor. Estamos sim. Não é que vocês estão mais calados que o habitual. Tá. Então, no caso em que o lado direito conspira para ser zero para os mesmos valores, em que o polinômio vai a zero no lado esquerdo, vocês veem que o problema se resolve sozinho. Tá? E a gente continua conseguindo encontrar as duas soluções linearmente independentes, simplesmente escolhendo o ni, o alfa igual ao ni ou menos ni. Tá? Agora, quando eles diferirem por um número inteiro par, o que acontece é que isso não acontece mais, né? Ou seja, a gente tinha, nesse caso, a sequência par, a sequência ímpar, que é toda zero. Só que a sequência par, que a gente viu, não é zero, né? Você tem o A0, e aí o que acontece é que o A2 vai ser proporcional ao A0, né? A gente vai ter o A4 proporcional ao A2 e assim por diante. Então, se a gente agora olhar como é que vai ficar a relação de recorrência, a gente tem o U de alfa mais 2L, certo? É aquele que a gente já escreveu lá. Deixa eu ver se está aqui para facilitar a minha vida. Tá? Mas aqui já está resolvido. Então, deixa eu pegar antes da gente resolver. Bom, então aqui, ó, antes da gente resolver, só que aqui a gente já dividiu. Tá vendo que a gente dividiu pelo polinômio? Pelo polinômio U de 2L? Esse aqui é o U de 2L, tá vendo? Esse cara é a primeira raiz, esse cara aqui é a segunda raiz. Tá? Bom, que é simplesmente de alfa mais 2L, né? Que aí tem a raiz alfa 2 e aqui a raiz alfa 1. Só que eu não posso dividir por zero. Certo? Então, eu vou ter o termo, eu posso reescrever isso aqui assim. Eu tenho U de alfa mais 2L, vezes o A 2L, que vai ser igual a menos A 2L menos 1. Né? Só que agora eu vou começar com o meu alfa igual a menos ni. Menos ni. E vamos dizer que o nosso ni é igual a 3. Se o nosso ni for igual a 3, significa que o polinômio U, ele vai ser assim, U de alfa vai ser alfa mais 3 e alfa menos 3. Ou seja, mais e menos 3 são raízes de U. Certo? Então, a solução de ni igual a 3, alfa igual a ni igual a 3, funciona. Agora, na solução alfa igual a menos ni, que é igual a menos 3, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter o termo zero, beleza. O termo zero vai aparecer aqui menos 3, depois menos 2, depois, menos 3, menos 1, 1 e 3. Certo? Então, quando o nosso L aqui for 3, a gente vai ter menos 3 mais 6, vai dar o outro pedaço, outra raiz do polinômio que vai ser zero, certo? Ou seja, na hora que eu pegar o U de alfa mais 2 vezes 3, isso aqui vai relacionar o meu A 2 vezes 3 com o meu A 2 vezes 2. Só que esse cara aqui vai ser U de menos 3
mais 6, que é 0. Né? Por causa desse termo aqui. E aí eu vou ter que o meu A6 vai ser menos A4. Internet, acho que não estou. É? Tá. Pessoal, eu vou tentar reconectar na minha internet aqui, tá? Só um instantinho. Pronto. Já voltei? Vocês me escutam? Sim. Sim. Nossa, eficiente o negócio. Tá? Então, como esse lado aqui esquerdo é 0, como isso aqui é 0, eu não posso mais dizer que a 6 está relacionado com a 4. Tá? Então aqui eu quebro a minha sequência, a minha solução. Então a gente precisa de uma outra técnica para encontrar a solução, essa solução aqui. Certo? Ok. Aqui as coisas vão ficar um pouco mais complicadas. Então, vocês entenderam até aqui? O problema, por que acontece um problema? Eu teria uma inconsistência, porque ele teria 0 igual ao A4, só que A4 já está definido em termos do A2, e o A2 está definido em termos do A0. E o A0 eu falei que não pode ser 0. Certo? Então, o A4 vai ser proporcional. Então, esse termo aqui é fundamentalmente proporcional a A0. Eu digo que esse cara é diferente de 0, sendo que o lado esquerdo é igual a 0. Então, eu cheguei numa inconsistência. Significa que existe algum erro na minha hipótese. E o erro é que as duas soluções podem ser escritas dessa forma. Beleza? Então, a gente pode agora tentar recorrer se vocês tiverem com dúvida, vocês falam, tá? A gente pode tentar recorrer àquela técnica que a gente usou para resolver o problema das raízes repetidas, certo? Ou seja, a gente pegou e calculou a derivada da equação diferencial em relação a alfa e tomou ela igual a raiz. Vamos tentar fazer uma coisa similar aqui. Então a gente tem que L de y de alfa x vai ser igual a A0, x elevado a alfa menos 2, e aqui eu vou ter o U de alfa. Tá? Se eu derivar esse cara aqui, del alfa, eu vou ter... E esse cara vai ser a mesma coisa que tinha escrito antes, né? Vai ser o A0, logaritmo de x, x elevado a alfa menos 2, U de alfa, mais A0, x elevado a alfa menos 2, e o U' de alfa. Agora, vamos ver quem é o U' de alfa. Ele vai ser U' de alfa, nesse caso em que o nosso U igual a 3, ele vai ser alfa menos 3, mais alfa mais 3. Certo? E ele não é mais 0 na hora que eu tomar o alfa igual a 3 ou mais 3 ou menos 3. Porque o que acontecia no caso da raiz repetida é que eu podia derivar, como aquela raiz aparecia com uma potência maior, eu podia derivar e obter o cara igual a 0. Se eu derivar agora e botar alfa igual a mais 3 ou menos 3, eu não tenho mais uma solução. Quer dizer, desculpa, esse cara aqui não vai mais para 0. Esse aqui continua indo para 0, porque aqui não tem derivada aparecendo no U. Mas esse cara não. Certo? Ou seja, o que acontece é que L aplicado a del y de alfa x del alfa, tá? Se eu aplicar aqui alfa igual a alfa 2, vai ser igual a 0, x alfa 2 menos 2, certo? E aqui o U' de alfa 2, que não é mais 0. Então eu não consigo encontrar uma segunda solução. Mas por mais que isso aqui não seja uma segunda solução, ele é uma coisa próxima o suficiente de uma segunda solução. Porque eu tenho uma coisa que satisfaz a equação diferencial que eu quero satisfazer,
só que sobrou um termo na direita, que é um termo de lei de potência aqui em x. Certo? Então, isso aqui é uma solução particular da equação não homogênea. Vocês lembram, né? Se eu tenho uma coisa assim, L de y igual a zero, isso aqui é a equação homogênea. Se eu tenho L de y igual a uma certa f de x, essa aqui é não homogênea. E aí eu preciso de soluções, para ter uma solução geral desse problema aqui, eu preciso de uma solução particular mais uma solução da homogênea. Vocês viram essas coisas, né? De equação diferencial linear, de segunda ordem. Isso sim, professor. A gente viu em cálculo 2. Tá, maravilha. Então, bom, eu não estou falando nada muito novo para vocês, né? Então, se eu tenho agora duas soluções particulares, por exemplo, o que acontece? Se eu tenho agora uma solução y1, que é igual a f, mas eu tenho uma outra solução particular também que é igual a f, o que eu posso fazer? São duas soluções, e as duas têm o mesmo lado direito. O que eu posso fazer para encontrar agora uma solução da homogênea? É fácil, né? y1 menos y2. Isso aqui vai ser f menos f, é igual a zero. Então, a diferença de duas soluções particulares é uma solução da homogênea. Então, aqui o que eu encontrei, na verdade, é que se eu derivar aquela equação, eu não obtenho uma solução da homogênea, mas eu obtenho uma solução de uma equação não inhomogênea com um certo lado direito. Então, basta eu encontrar uma segunda solução com esse mesmo lado direito, tá? Para resolver o meu problema. Isso está tranquilo? Acho que faz algum sentido sim, professor. Desculpa, você falou acha que faz? Algum sentido sim. Continue. Tá. Tá. Então, o que eu fiz aqui para o alfa 2, eu poderia fazer também para o meu alfa 1, certo? Eu posso calcular esse cara aqui. Que é a raiz maior. A mesma coisa que acontece. E eu já vou explicar por que a gente faz essa escolha. Bom, esse cara aqui a gente pode escrever assim. A0, x, alfa 1, alfa 2 mais n. Tá? Eu só escrevi, né, que a gente sabe que alfa 1 menos alfa 2 é igual ao número inteiro, né? Eu só escrevi alfa 1 igual a alfa 2 mais n. E aqui eu vou ter o U' de alfa 1. Certo? Então, olha aqui, eu quero uma solução da minha equação diferencial que agora ela seja, que não seja mais só homogênea, tem esse lado direito, mas que o lado direito ele é proporcional a um polinômio que é alfa 2 mais n. Certo? Quem são aqui os termos que vão aparecer na nossa série de recorrência? Cadê? Aqui. Quem é que multiplica esse termo aqui? Vocês lembram? O A. Então, lembra que a gente fez aquela hipótese para que esses termos todos possam ser levados a zero, a gente tem que pegar os termos que multiplicam as mesmas potências. Né? Vocês estão lembrados disso? A mesma potência de x menos x0. Sim, acho que sim. Tá. Então, quando a gente faz isso, a gente tem que... o termo que multiplica esse cara aqui vai ser uma coisa assim. Isso aqui vai estar multiplicado por x menos x0, alfa mais n, alfa mais n. Certo?
Peraí, um pouquinho. Alfa, tá. Aqui eu esqueci de botar o menos 2, tá? Alfa 2 mais n menos 2. Tá? Então, lembra, essa série aqui, esses termos aqui, todos eles vinham multiplicados de alfa mais n menos 2. Então, veja, olha que coincidência. Se eu pegar a derivada daquela função de y de alfa e x em relação a alfa e tomar ela na raiz maior, tá? O lado direito que aparece vai ser justamente o lado direito com o alfa 2 mais n menos 2, que é justamente o termo problemático. Olha o que aconteceu aqui. O termo que eu estou pegando aqui, tá vendo? Que é o alfa mais o 2L, quando o 2L for igual a N. E esse N aqui é justamente o 6, que é o alfa 1 menos alfa 2, nesse caso igual a 6. Então, tá vendo? O lado direito, esse termo do lado direito, na verdade, ele salva a nossa série de recorrência. Certo? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma solução particular aqui. Se eu encontrar uma segunda solução particular, eu consigo encontrar uma solução da homogênea, que é o que eu quero, uma segunda solução da homogênea. Certo? Então, agora eu vou procurar uma solução particular que tem esse termo aqui. Mas eu acabei de ver que o termo que aparece do lado direito é justamente o termo problemático. Tá? Ou seja, se eu começar com uma outra série de frobênios, eu vou chamar de YZ, dada por somatório, daquela mesma coisa, tá? CN, n igual a 0 até infinito, CN, x elevado a alfa mais n, e eu substituir lá, eu vou ter aquelas mesmas relações de recorrência, só que agora eu vou ter o alfa mais 2L na parte par, que é diferente de zero, C de 2L, tá? E isso aqui vai ser igual a menos C de 2L menos 1, mais o termo que multiplica um termo que vai aparecer só no caso de 2, de alfa mais N menos 2. Então, esse cara aparece no lado direito, certo? A equação. Então, ele não tem um sinal de menos. E vai ser A0. E só o termo que multiplica essa potência aqui. O linha de alfa 1. E aqui um delta de Kronecker de 2L e N. Isso está claro? Ou vocês querem que eu faça em detalhe? Se puder fazer, professor. Então, pessoal, se eu pegar o meu L e aplicar Z, a gente já viu o que dá. Vai ser uma coisa assim. C0, que multiplica U de alfa, né? Esse mesmo alfa que eu estou botando aqui, é uma variável em aberto, tá? Que multiplica, aqui eu não vou botar x0, então assim, x alfa menos 2, mais somatório de k, né? K igual a de 0 a infinito, de 0 não, de 1 a infinito, que o 0 eu já tirei, de 1 a infinito, e aqui vai ficar aquele termo lá. Isso aqui eu só estou reescrevendo o resultado que a gente já tinha, tá? De alfa mais K, tá? A, K, mais K, e aqui vai ficar assim, era Q0, né? O Q0 igual a 1, então vai ficar simplesmente o A de K menos 2. Não, desculpa. Deixa eu pegar lá, só para eu...
Não me confundir. Ó, tá vendo que ele jogou para o lado direito? Tá vendo? Esse aqui é aquele AK, agora é o nosso CK, né? O polinômio alfa mais K igual a menos o somatório, aí esse AN, esse cara é zero sempre, esse cara aqui é delta de KN2. Ou seja, só quando K for N menos 2. Certo? Então vai ficar assim, AK mais AK menos 2. Certo? Então, naquele caso específico, AK menos 2. Isso aqui tudo multiplica o x elevado a alfa mais k menos 2. Né? Se a gente olhar lá, ó, esse termo aqui, ó, que eu estou pegando, ele vem justamente... Onde é que eu escrevi a série? Certo? Ó, se vocês olharem aqui, esses termos aqui todos, eles estão sendo multiplicados por esse fator aqui, ó. Tá vendo? E aí, justamente, eu fiz aquela hipótese. Aquela hipótese não, aquela projeção, tá? Como esses caras são linearmente independentes, cada potência separada linearmente independente, eu posso igualar, eu posso zerar os seus coeficientes. Só que agora o meu lado direito não é mais zero. No meu lado direito vai ter um termo que também é uma potência, que é aquele alfa 1 mais n maiúsculo menos 2. Certo? Então eu estou pegando os termos todos da série e estou reescrevendo de forma explícita, em vez de simplesmente igualando os coeficientes igual a zero, para mostrar o que está acontecendo aqui. Certo? Ou seja, aqui, né, eu tenho a aplicação daquele operador diferencial, vai ser igual a essas duas expressões aqui. Quando eu resolvo AK em termos do AK menos 2, eu resolvo meu problema, certo? Lembrando que aqui A1 é igual a zero. Deixa eu ver, eu vou botar aqui a partir de 2, tá? E lembrando que nesse caso aqui eu tenho o meu C1 que tem que ser igual a zero, tá? A única maneira de resolver. Então eu pulo aqui. C1, que eu digo que foi igual a zero. Tá? Que ele tem justamente assim, né? Alfa mais 1, x elevado a alfa menos 1. Tá? Esse termo tem que ser igual a zero porque não tem nada no lado direito com essa mesma potência aqui. Tá? E esse termo aqui, o polinômio tem que ser zero, por aquelas mesmas razões de antes, assim por diante. Tá? E os outros termos são esses aqui. Se eu resolvo a minha sequência toda, então eu simplesmente posso zerar termo, parênteses, termo a termo, que é o que a gente fez no outro caso. Só que agora a gente não pode fazer isso para todos os termos, porque a gente tem do lado direito, do L, a gente tem que isso aqui tudo tem que ser igual a A0, x elevado a alfa 1 mais n menos 2. Então, se eu tomar essa série aqui para alfa igual a alfa 1, alfa 2, desculpa, alfa 2 mais n, se eu tomar essa série aqui para o alfa 2 agora, eu não tenho mais aquela inconsistência, porque na hora que eu pegar o meu k igual a n maiúsculo, então, por mais que esse polinômio seja igual a zero, esse cara aqui não é forçado a ser igual a zero. Por que não é forçado igual a zero? Porque tem esse lado direito agora. Tá? Ou seja, por isso que eu estava falando que aqui... eu estava falando que agora eu posso igualar a esse coeficiente aqui, que é simplesmente A0, U' de alfa 1. Como é que tá isso, pessoal? É que isso é meio complicado, por isso que eu estou meio preocupado que vocês não estão perguntando nada. Saberia dizer, professor, mas do jeito que está explicando, eu estou me entender um pouco, só que eu já tenho mais dificuldade, então não sei se... Bom, vocês me tiram dúvida na próxima aula, se for o caso. Certo? Então, tá. Então, quando nós fizermos isso, essa série aqui do CN, tá? Ela vai ter um termo que vai ser U de alfa 1
mais alfa 2 mais N, certo? Que multiplica Cn, que vai ser igual a menos N menos 2, mais aquilo ali que aparecia desse termo aqui, que é o A0, aqui tem o U' de alfa 1, mais A0, U' de alfa 1. Certo? Ou seja, esse polinômio aqui, ele vai para zero, tá? Que era exatamente o nosso problema. Porque isso aqui é igual a alfa 1. Tá? Então isso aqui foi para zero, e aí isso forçaria esse cara aqui ser igual a zero, e a gente teria todo aquele problema, porque a recorrência ia ficar inconsistente. Só que agora não. Agora, o que acontece é que tem esse termo para nos salvar. Ou seja, você sabe que agora você pode dizer que o A0 é simplesmente igual a Cn menos 2 sobre U' de alfa 1, certo? E agora você trata esse cara como um número arbitrário. Lembra que antes a gente tinha um A0 arbitrário, certo? Agora, a gente, para procurar essa segunda solução, a gente está encontrando ela, mas agora quem vai ser arbitrário é o nosso Cn menos 2. E você ainda tem que o C0 é arbitrário. Tá? Ou seja, agora tem que prestar atenção no que está acontecendo na série nesse ponto aqui. Porque isso aqui seria justamente o nosso U de alfa 1 Cn, né? Que vai ser igual a zero. Assim, ou seja, o alfa 1 ele já é raiz aqui. E o lado direito vai para zero por causa dessa combinação especial aqui. Só que a série a partir de alfa 1 é a série que a gente já resolveu. Ou seja, a série com o polinômio U começando de alfa 1 é aquele problema que a gente já resolveu, é aquela solução que a gente já tem. Então, o nosso alfa n, ele começa uma série de recursão, que a gente vai ter o Cn mais 2, o Cn mais 4, que é a mesma solução antiga que a gente já tinha, em termos da solução para alfa 1. Tá? Então, aqui o que acontece é que o nosso Cn, ele vai simplesmente ser, se a gente considerar esse Cn arbitrário como uma solução, como uma constante qualquer, ele vai ser simplesmente uma combinação linear da solução nova que a gente está encontrando com a solução antiga. E para título de simplificação, a gente pode simplesmente escolher ele igual a zero. Beleza? Bom, com isso a gente pode passar para o próximo termo, que seria o alfa 2 mais N mais 2, né? Que seria agora o nosso Cn mais 2, e obter o Cn, a mesma série de antes. Certo? Então tá. Bom, com isso a gente pega essa segunda solução que a gente encontrou para os CNs, que resolve a equação particular, que dá uma solução particular, e agora a gente vai pegar a nossa solução, vai ser simplesmente a solução 2, vai ser del y, del alfa em alfa igual a alfa 1, menos aquela solução z. E agora a nossa solução geral pode ser escrita como aquela solução do alfa 1 e x mais esse alfa 2 aqui. Porque esse cara é uma solução particular, esse cara é uma solução particular, a subtração das duas particulares é uma homogênea, e aí a gente tem uma segunda solução homogênea aqui. E pronto, a gente resolveu o nosso problema.
uma combinação linear qualquer desses caras aqui, me dá uma solução geral qualquer. Eu botei esse C1 e C2 aqui, mas como eu não especifiquei quem é A0 e C0 nessas duas soluções aqui, a gente já tinha essas constantes, tá? Eu só botei C1 e C2 para ficar bem explícito. Normalmente se escolhe alguns valores especiais para A0 e C0 para que essas funções tenham certas condições de normalização, certo? Ou seja, ela vai para 1 quando for para 0, alguma coisa do tipo. Tá ok, pessoal? Dúvidas, perguntas? Vocês estão viajando demais ou está simples demais? O que está acontecendo? Professor, eu achei meio complicada essa parte. Eu entendi o que você fez, o objetivo. O passo a passo eu acho que foi um pouquinho mais complicado, mas quando eu estudar de novo eu espero entender melhor. E caso precise eu pergunto na próxima aula. Tá, é porque se você pegar os livros, pelo menos os livros que eu conheço, eles não fazem todo esse detalhe, tá? Principalmente aquele ponto que você vê que o CN, ele justamente coincide com o começo da série da solução antiga, certo? Se você pegar o livro do Bender, por exemplo, ele vai falar isso no texto durante um parágrafo. E ele vai falar simplesmente que o CN arbitrário simplesmente implica numa soma da solução antiga, da solução anterior, certo? Então eu estava tentando dar aqui os detalhes para vocês entenderem melhor. Professor, tá, pessoal? Pode falar. Você perguntou, eu viajei completamente nessa aula, porque eu fiquei muito perdido. Eu não entendi praticamente nada. Como o Matheus falou, eu entendi o seu objetivo, qual era o problema e aonde você queria chegar, mas eu não entendi como. Eu acho que seria interessante, numa próxima vez, você apontar no livro, você ficar relacionando o livro com o que você está fazendo, porque como você disse, o livro pode não dar o detalhe, mas você apontar e falar, tipo, aqui ele está tentando fazer isso e agora vou fazer com mais detalhes para vocês entenderem. Eu acho que fica legal, porque depois, quando for estudar sozinho, com mais calma, eu consigo relacionar o que você fez. Então, uma dica, um pedido, certo? Tá. Mas assim, quando vocês estiverem viajando completamente assim, o ideal seria que vocês me interrompessem e perguntassem, assim, é que é complicado perguntar quando você viaja, porque quando você perguntar, vocês têm dúvidas? Eu posso falar sim, mas as minhas dúvidas são todas, não é uma dúvida específica que eu consigo apontar. Então, mas vocês leram o livro? Eu ainda não cheguei nessa parte, eu estou fazendo os exercícios da lista da semana passada, que estão muito difíceis e ocupando muito tempo da minha vida. Entendi. Tá, tudo bem. Não, aí fica realmente difícil, eu estava supondo que vocês tinham lido já. Porque justamente o que eu estou fazendo, se vocês pegarem justamente o que ele vai fazer um sumário aqui dos problemas, tá? Então, por exemplo, o que ele vai falar justamente, o caso 1 é o caso em que as duas raízes são diferentes, tá? Alfa 1 é diferente de alfa 2, e alfa 1 menos alfa 2 não é um número inteiro. E aí você já tem as duas soluções linearmente independentes vindo na forma de Frobenius. Quando eles diferem por um número inteiro, a gente tem dois casos, em que alfa 1 é igual a alfa 2, tá? Que aí justamente é aquela coisa mais simples, é simplesmente calcular a derivada em relação a alfa, e depois tomar o alfa igual a essa raiz coincidente, tá? Isso dá 0. Tudo bem? E aí o caso mais complicado é esse, quando alfa 1 menos alfa 2 é um número inteiro, que ele se subdivide em dois casos. Um caso em que o lado direito já dá 0, que é aquele caso em que você tem os semi-inteiros, em que a diferença é ímpar, tá? E você tem o caso em que não dá 0. Aí você é obrigado a fazer toda essa brincadeira, essa complicação, certo? Aí justamente aqui ele vai entrar na discussão do caso 2B2, certo? Que é o caso 2, que diferem por inteiro, é o caso B, que elas diferem por número inteiro, desculpa, e o item 2, certo? Que o lado direito não é 0. Aí justamente, aí você tem que você pega o operador diferencial, você aplica, e aí você vê toda essa complicação que ele está fazendo aqui. Ele faz uma segunda série, subtrai, né? Você vê que tem o lado direito é uma equação inhomogênea, certo?
Então, eu estava simplesmente, eu estava supondo que vocês tinham lido e eu estava ampliando a explicação que estava aqui, certo? Se vocês não tiverem tendo tempo para ler o material antes, pelo menos olhar rapidamente, eu não sei se sou só a gente eu, precisa conversar um mas... pouco sobre isso, porque o ideal seria que vocês tivessem, né? Então, eu não sei se sou só eu, mas eu acho que... eu vou falar pessoalmente. Para mim, eu acho que tá passando conteúdo um pouco mais rápido do que eu tô conseguindo acompanhar. Como eu disse, eu tô na lista que é para entregar no fim dessa semana. E é isso. E daí eu não consegui ler esse A lista do fim material da dessa semana 6. Eu tô fazendo a lista da semana 5, Da que é para semana entregar... 6, Perdão, pode perguntar. domingo agora. Não, eu queria E- saber qual é o assunto da semana 5 mesmo. Promênio, sei lá, os exercícios que eu estou fazendo, eu estou no segundo. O primeiro era para identificar os pontos singulares, e classificar eles. Isso achei de boa, consegui tranquilo. Aí eu comecei a fazer o segundo exercício, que é para expandir em série de Taylor. Isso aí já acabou comigo e eu estou tendo muita dificuldade. E nem chegou nisso ainda. E é isso que eu quero dizer, como eu não estou conseguindo acompanhar. Mas, como eu disse, é a minha experiência e eu não sei se eu falo por todo mundo. E aí, pessoal, vocês podiam me dar uma luz aí? Como é que é? Vocês também estão tendo o mesmo nível de dificuldade? Como é que tá? Eu concordo com que a fala do Marcelo, está bem próximo disso. Professor, na hora que você colocou como estudar esse capítulo e tudo mais, você deu 2 livros, né? Esse livro do Orszag e do Arfken, né? E isso. eu também vi pelo Arfken, e o Arfken chega a falar sobre a equação de Bessel, mas ele não discute tanto quanto você está discutindo agora. Então, eu estou tentando fazer a lista ainda, estou no mesmo lugar que o Marcelo, e até o momento que eu vi do livro do Arfken, eu não chegava a ver toda essa discussão que você fez agora, certo? Eu só cheguei, lado do Bessel, eu só cheguei fazer os negócios e achar que o alfa é igual a mais mi ou menos mi. Por isso que eu fiquei confuso e tal, e não sabia o que responder quando você estava perguntando, tipo, o objetivo, sabe? Porque para mim o objetivo era simplesmente achar o alfa, e aquilo lá foi dado no Arfken até onde eu li. Em relação ao do Orszag, eu só li até a parte de achar pontos singulares mesmo, e ele está discutindo. E eu não cheguei nessa parte, que é a próxima sessão, né? Tá difícil. Pessoal, porque é meio complicado, eu não sei muito bem o que fazer, porque é esse nível de complicação para mais daqui para frente. E, assim, o conteúdo que eu tenho que dar, eu não sei como é que os outros professores fizeram, mas, assim, o conteúdo que eu tenho que dar é bem vasto, né? Se vocês olharem, porque eu não posso fugir da ementa, certo? Se vocês olharem aqui, ó, Então, professor, mas eu entendo essa parte da emenda e tudo mais, e eu acho que tem que seguir mesmo nessa parte para a gente conseguir desenvolver a matéria e essas coisas. Mas a forma que a gente está tendo que estudar agora, que está sendo remoto, assim, no meu caso pessoal meu, parece que está sendo bem mais lento. Eu tô aprendendo as coisas, mas está desenvolvendo de maneira bem mais lenta, porque durante as aulas eu não consigo absorver tanto o conteúdo, mas depois eu pego para estudar sozinho e até consigo, mas só que não naquele ritmo rápido e tudo mais. Eu acho que, não sei, por causa que eu não consigo estar lá naquele ambiente, talvez eu estar no ambiente lá da faculdade, de poder perguntar toda hora e tudo mais, isso deve influenciar ou não? Sem dúvida nenhuma influencia. É isso, eu acho que para mim eu até consigo aprender algumas coisas, mas só que está bem mais lento do que talvez poderia ser presencialmente, né? Presencialmente. Tá. Não, porque olha aqui, que eu teria que dar para vocês numa semana Legendre e Bessel. E Legendre e Bessel são dois pares de equações que têm todas essas dificuldades. A função de Bessel tem uma dificuldade que eu já tinha resolvido por lá, que é o comportamento no infinito, né? Que você tem toda a discussão de soluções assintóticas que são bem importantes. E depois a gente vai para a equação de Laplace, Poisson e Schrödinger, que seria mais uma semana. E depois a aplicação dela em problemas físicos.
E assim, você vê que é um caminhão dessas funções especiais, tá? Depois programas de Legendre, harmônicos esféricos, aí espaços de Hilbert, que botaram na ementa. Não, se duvidar a gente até pula. Porque espaço de Hilbert vai ser difícil para vocês, e aí a primeira prova oral. E depois a gente voltaria para as equações, para a função de Bessel, porque isso que a gente olhou são as funções de Bessel do ponto de vista de equações diferenciais. Tem toda a parte de função de Bessel, que são aquelas propriedades de recorrência, de comportamento, zeros e assim por diante. E depois aplicação em sistemas físicos, Laguerre em sistemas físicos, funções de Green, estacionárias, dependendo do tempo. Eu já conversei com os professores e eu já escutei que outros também estão dificuldade em dar todo o conteúdo, mas assim, o que eu preciso saber para me calibrar, pessoal, é algo que seja útil para vocês. Porque não adianta eu dar todo o conteúdo e vocês não pegarem ele. Se vocês começarem a ficar perdidos, se tiver todo mundo atrasado, aí é melhor eu mudo aqui minha maneira de agir para fazer uma coisa mais lenta, com o mínimo de conteúdo que eu preciso dar do ponto de vista formal, mas que vocês ainda aproveitem, né? Então eu preciso conferir. Como é que tá os outros? Mais gente que nunca fala. Como é que vocês estão? Vocês também estão no mesmo barco? Porque todas as disciplinas estão passando lista de exercício, né? Professor, tô no mesmo barco, pessoal. Tá um pouco complicado. Tá. Tá. Vocês têm alguma sugestão? Tem uma coisa que eu tava pensando, isso eu vou falar de novo a minha experiência, né? Você vê as outras matérias do terceiro ano, por exemplo, eletro. Eu também estou fazendo o mecânica geral. Depois, no próximo semestre, eu vou fazer mecânica analítica. Mas, por exemplo, você pega eletro e mecânica. Você tem a forma que vai desenvolvendo o assunto é bem mais, como que eu posso dizer? A gente começa falando de campo elétrico. Daí depois do campo elétrico tem a forma de verificar o campo elétrico de uma forma. Daí depois você pode usar o negócio de Gauss lá. Isso. Daí, depois de Gauss, a gente vai ver intuitivo, que é em relação, que vem em consequência das equações de Maxwell e tudo mais, a gente vê que tem um potencial que a gente consegue relacionar a campo elétrico. Então, as coisas vai se ligando. Percebe que a gente vai traçando uma linha de uma coisa com outra e a gente vai desenvolvendo o conteúdo? Sim. A forma que eu fico enxergando física matemática e como está sendo, a gente começou falando de variedade. Então a gente falou de variedade, como que essa parte do espaço tangente, tudo mais, e era um conteúdo. Daí, de repente, pareceu que veio um pulo gigante do nada e foi para tensores. Eu entendo a relação que você fez durante o caminho, mas só que daí eu senti esse pulo gigante. Não consegui ver essa conexão direito. Daí, de repente, foi para tensores. Daí, de tensores, de repente, já do nada foi para pontos singulares e pontos ordinários. Daí, de pontos singulares e pontos ordinários, foi, de repente, para método de Frobenius. Daí, depois eu fui perceber que o método de Frobenius, a gente usa esses pontos singulares para expandir na série, e isso faz toda a diferença, porque daí vai encontrar solução ou não e tudo mais. Só que daí tá indo esses pulos, assim, na forma que eu tô tentando enxergar o conteúdo. Esses pulos que eu não consigo ver relação direito. E, assim, isso é uma opinião minha, mas eu queria saber o que o pessoal acha, tal, como que eles estão conseguindo relacionar essas coisas, o que está acontecendo com os outros conteúdos. Se puder alguém falar sobre isso, por favor, me ajuda. Ou se alguém discordar também, na minha visão está sendo isso. É isso. Então, Gabriel, deixa eu te falar. A diferença entre outros conteúdos e esse conteúdo de física matemática que está tendo agora. O conteúdo, como foi passado para mim, que preciso fazer um plano de curso sobre uma ementa,
ele é um conteúdo que é todo repicado mesmo, né? Eu conversei com o Mário, ele falou a mesma coisa, que ele mesmo tem que fazer as coisas de um certo jeito, ele também tem que dar assuntos distintos durante o curso, né? Eu tentei, na verdade, fazer uma coisa unificada, e é uma pena que não tenha conseguido passar isso para vocês, mas, assim, a teoria de variedades é o ponto inicial para a definição de tensores, né? Os tensores só fazem sentido numa teoria de variedades. Então, você define variedade, você define espaço tangente. E são os tensores dos espaços tangentes que são os tensores que nos interessam. Então, a ligação é bem direta, certo? Então, você define a variedade, existe o espaço tangente, o espaço cotangente, que é definido em cima do espaço tangente, né? O espaço cotangente e tangente viram os tensores quaisquer, então é uma escadinha, certo? E aí, o que eu não cheguei a entrar no detalhe com vocês, justamente por causa de tempo, é que, se você pegar a teoria de fluxos em variedades, ela se reduz a um problema de equações diferenciais ordinárias e parciais, certo? E aí você quer saber o que está acontecendo com essas partículas se movendo nas variedades, você precisa resolver essas equações diferenciais, né, ordinárias, que podem ser não lineares, complicados, mas aqui no caso a gente vai resolver os casos mais fáceis, que são só as lineares, com coeficientes mais ou menos simples, polinomiais. Então eu fico meio preso entre parar e entrar no detalhe de fazer conta para vocês, ou ficar dando essa aula que seria uma aula em que vocês fazem a conta sozinhos, e eu fico falando como as coisas se conectam. Você entende? Eu não consigo fazer as duas coisas porque não tem tempo hábil para as duas coisas. Eu poderia dar uma aula conectando esses conceitos todos, e eu poderia dar uma aula em que eu começo a fazer as contas no detalhe para vocês aprenderem a fazer as contas. As duas coisas, ao mesmo tempo, fica um pouco difícil, certo? Então, e eu senti uma resposta positiva de vocês quando eu comecei a fazer as contas mais em detalhes. Por isso que eu achei que fazer conta, né, passo a passo para vocês fosse ser mais útil do que ficar falando como que os assuntos se conectam e vocês sozinhos fazendo as contas. Não, o que eu estava querendo falar, professor, não é que é melhor conectar mesmo. Essa parte de fazer conta e tudo mais realmente ajudou. Eu, pelo menos, consegui melhorar muito mais na questão de como estudar física matemática, quando você ajudou a fazer os passos e tudo mais, se você desenvolveu com a gente. Eu só quis comentar nesse sentido de que parecia que tinha pulo entre as matérias, porque você pediu para comparar entre outras matérias, daí era isso que eu estava sentindo. Mas tem a matéria mecânica e física matemática 2 é matéria completamente diferente, né? Então, não é como se fazer da mesma forma seja a melhor forma de aprender essa matéria, né? Então, essa parte de você desenvolver e ir desenvolvendo com a gente realmente ajudou. Muita coisa eu fiquei com menos dúvida por causa disso. Em relação ao que está acontecendo agora, é que daí a gente não está conseguindo acompanhar muito mesmo. Essa parte do livro, eu estou lendo agora para tentar entender o que você estava querendo dizer, que já está no livro, e realmente está com algumas notações está trocada pelo que você prefere usar, mas só que dá para perceber que você tentou fazer uma coisa que está no livro mesmo, só que no meu caso eu não consegui ver essa parte do livro ainda mesmo, e está complicado, porque eu estou na lista da semana passada ainda, desenvolvendo a série de Taylor e tudo mais para o negócio, e nessa questão que eu queria comentar só. Não que você levar a matéria rerelacionando cada coisa que você falou seja a solução, que nem você falou, tipo, resolver cada parte melhorou bastante, resolver com a gente, fazer nesse quadro aí e fazendo os passos, melhorou bastante, pelo menos a forma que eu estou entendendo o assunto e tal. Tá. A ementa não ajuda, né? É uma das coisas que, fazendo essa reestruturação do curso do bacharelado, isso tem que ser revisto. Esses cursos de física matemática, eles têm que ter uma alma mais consistente. Tá bom, pessoal, eu vou pensar aqui um pouco em reduzir a velocidade do conteúdo. Eu talvez passe uma semana que eu não passar uma semana sem dar uma lista para vocês, para ver se vocês acompanham, tá? E se alguém quiser conversar, porque assim, eu queria saber, mas eu queria ter uma estatística real do que está acontecendo, certo? Então eu queria que vocês todos me dessem um retorno sobre isso.
Então, quem não quiser falar aqui agora, pode mandar mensagem, tá? Se alguém estiver falando, não, tá super fácil, ou não, tá extremamente difícil, seria bom que todos vocês falassem, ó, tá fácil, tá difícil ou tá normal. Né? E aí, a partir desse sample de resposta de vocês, eu me ajusto aqui a como seguir com o curso, tá? E aí, bom, eu mudo a velocidade para que a gente... Ou faço as coisas em mais detalhe, mais lentamente, e aí a gente chega ali, eu acho que eu tenho uma porcentagem mínima da ementa que eu tenho que apresentar, eu vejo qual ela é, e a gente tenta mirar pelo menos nela, né? E aí, se conseguir andar mais rápido depois, a gente acelera. Tá bom, pessoal? Se alguém tiver alguma sugestão, alguma dúvida, alguma coisa, pode falar ou mandar mensagem para mim depois, tá? Professor, quer que avise isso no grupo do WhatsApp, assim, para o pessoal que estava aqui, mas só que acabou saindo e tal, e pedir para eles entrarem em contato com você para comentar sobre isso? Ou é melhor você mandar um e-mail para todo mundo responder? Vocês têm um WhatsApp do curso, né, dessa turma? Sim. Então pode mandar lá. Fala que eu preciso de um feedback para saber como é que está o andamento para todos vocês, se seria melhor para vocês se eu der uma coisa mais detalhada e um pouco mais lenta, ou se a velocidade está boa, ou como é que está. Assim, para eu saber de cada um de vocês a resposta, para pensar como que eu vou agir. Beleza. Beleza? Obrigado. Mais alguma dúvida, comentário? Por mim, acho que é isso, professor. Tá bom, pessoal. Então, a gente se vê terça-feira da semana que vem. Beleza? Okay, valeu pela compreensão aí, professor. Sem problema. Obrigado, Eu tô aqui para isso. Vocês têm que falar, cara. Se vocês não falarem, eu fico perdido. Eu nem olho para a cara de vocês. Nem sei se vocês estão com cara de desespero ou não. Então... Pode ter certeza. Pode ficar tranquilo, eu tava. Tá bom. Beleza. Mas me falem, tá? Me falem porque a gente tem que ajustar. Tem que ser útil para vocês, porque senão eu tô jogando meu tempo fora e vocês estão jogando o tempo de vocês fora. Tem que ser útil para todo mundo. Beleza, então. Muito obrigado, professor. Até mais. Nada. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Professor, obrigado. Obrigado, senhor. Tchau, tchau. Alô, professor, está me escutando? Tô escutando sim. Então, só um feedbackzinho. Eu estou gostando muito de suas aulas, só que